Ué, tá bom. 23, eu estava com 23 anos, é por aí, então é isso mesmo. Alegria tremenda ter a Edna aqui com a gente. Voltando lá o nosso abraço, em nome do nosso conselho, que falamos do nosso departamento de missões, de evangelização e missões. Claro que um trabalho totalmente apoiado pelo conselho da nossa igreja, que abraçou esse trabalho, né? Então, nosso carinho também aos nossos queridos presbíteros. Deus abençoe, senhores, vocês, pelo apoio também a este evento. E sem delongas, a Edna vai falar, vai se apresentar. Fique à vontade. Deus te abençoe, Deus te use, no nome do Senhor Jesus, querido. Graça e paz da parte de Deus, amém, amados? Estamos alegres de poder estar conhecendo mais um pedacinho da família de Cristo e ter a certeza que passaremos a eternidade juntos. Essa igreja é calorosa. Nossa, nos surpreendeu, me surpreendeu. Talvez ao Gilmar não, né, que está aqui há algum tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mim sim, não esperava tanto carinho. Louvado seja o nome do Senhor e que o Espírito Santo de Deus conserve. No nome de Jesus. Bênção demais dá conta esse fim de semana. A nossa irmã Herodina colocou que foi bênção a nossa estadia ali, amados, mas eu tenho que confessar. Essa irmã respira Jesus. É uma bênção. Nós fomos ali beber, aprender de Deus. Seu Alvim, eu agradeço a hospitalidade, é dom de Deus. Que no nome de Jesus essa família continue assim, para a glória do Senhor Jesus. O irmão Santo, a irmã Jô, que também nos recebeu. Enfim, toda a igreja, a mocidade. Nós louvamos a Deus. O pastor Rinaldo, viu, pastor? Que Deus o conserve, assim, no nome de Jesus, continue essa bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou formada no IBEL, primeira turma do século 21. Em 2001 nós nos formamos e desde então nós temos atuado em alguns campos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aprove Deus me colocar nesse tempo ali em São Domingos do Norte. Peço à igreja que nos adote em oração, adote o nosso ministério no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar a ouvir Deus falando nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Atos capítulo 7, versículo 9, e depois em Gênesis 39, versículo 2. Atos 7, versículo 9. Todos juntos nós leremos em uma só voz. Atos 7, versículo 9. Vamos todos juntos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Os patriarcas, invejosos de José, vendendo para o Egito, mas Deus estava com ele. Vamos no finalzinho? Mas Deus estava com ele. Amém. Abriremos ainda em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. E também em uma só voz leremos esse verso. Gênesis 39, versículo 2. Diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vamos só a primeira frase, até a vírgula. O Senhor era com José. Oremos, amados. Pai querido, em nome de Jesus, traga luz à nossa mente nesta hora. Deus, eu não sou nada, e não tenho nada para oferecer à tua igreja, mas eu creio na tua soberania. Creio, Deus querido, que pela graça, que pela tua grande misericórdia o Senhor usa o homem na terra, e é por isso que eu imploro nesta hora. A Deus, fale ao nosso coração. Deus querido, nós queremos ouvir a tua voz. Dai-nos sensibilidade ao teu Espírito Santo. Receba o nosso culto nesta noite, como aroma suave às tuas narinas. É o que nós suplicamos, e na certeza de que tu és fiel e a tua fidelidade ela subsiste para sempre.
nós te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amados, conta-se uma ilustração de um homem que era cristão e tinha como amigo o rei de um país. Era súdito desse rei. E os dois eram amigos e iam caçar continuamente. E aquele súdito tinha um sonho: ver aquele amigo, aquele rei na presença do Senhor. E ele sempre declarava: Deus é comigo e tudo que ele faz é perfeito. E os dois caçavam juntos. E era algo que ele fazia questão de sempre colocar: Deus é comigo e tudo que faz é perfeito. E um dia os dois saíram para caçar. E de repente o rei perdeu um dos seus dedos. E ele declarou na hora: Deus é comigo e tudo que Deus faz é perfeito. O rei ficou furioso, não entendeu aquele comportamento e aprisionou aquele súdito. E diz a ilustração que o rei foi caçar e agora sozinho, quando de repente foi apanhado por uma tribo que oferecia a deuses falsos pessoas humanas. Quando de repente notou que aquele rei faltava um dos seus dedos. Então aqueles homens disseram: nós não podemos sacrificá-lo. E o liberou. E ele então caiu em si. Foi até o seu súdito e o questionou: mas se tudo que Deus faz é perfeito, por que eu te prendi no calabouço? Porque eu fiz tudo o que fiz com você. Ele falou: porque eu sou o seu companheiro de caça. Eu estaria no seu lugar. Naquele momento eu seria sacrificado. E então aquele rei rendeu-se aos pés do Senhor. Deus é conosco, e isso é um fato. E tudo que ele faz é perfeito. Amados, no texto ora lido, nós vemos um irmão nosso, chamado José. E a palavra de Deus ressalta que Deus era com José. Quero levá-los a pensar nessa simples temática. Deus era com José. Deus é conosco. Deus é conosco. E porque Deus era com José, nós vamos observar algumas coisas na vida desse irmão. Volte comigo, capítulo 37. Porque Deus era com esse irmão, porque Deus era com José, José sonhou os sonhos de Deus para a sua história. Porque Deus é conosco, nós devemos sonhar os sonhos de Deus para a nossa história. Olhe comigo, Gênesis capítulo 37, dos 5 ao 11. Diz assim: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amados, esse irmão nosso tinha Deus com ele desde a idade de 17 anos. Ele havia ouvido falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Deus. E Deus era com ele. E devido a isso, ele aprendeu a sonhar os sonhos de Deus. Ainda que fosse um jovem imaturo, ele entendia que Deus falava naquele tempo através de sonhos. E entendendo essa realidade, ele conta de uma maneira feliz, querendo mostrar aos demais que Deus era com ele. Diz a palavra do Senhor que aqueles irmãos os odiaram, tiveram raiva, mas o pai considerava o caso consigo mesmo.
considerável porque entendia que Deus falava. Amados, em nome de Jesus, eu e você, nós temos a certeza de que Deus nos escolheu. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós somos predestinados. Fomos escolhidos por Deus. Devido a essa realidade, eu e você precisamos aprender a sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para nós. Quer ver um sonho de Deus para mim e para você? Deus quer que nós nos alegremos em vir à casa do Senhor. É sonho de Deus para a minha vida e para a sua. Deus quer que eu e você consideremos o outro superior a nós mesmos. É sonho de Deus para mim e para vocês, para cada um de nós. Deus quer, amado, que liberemos perdão, e isso continuamente. É sonho de Deus, para mim e para você, porque está na palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus outrora falava através dos profetas, mas enviou o seu Filho. Nós ouvimos Deus falar, a palavra de Deus está nas nossas mãos. Conhecemos os sonhos de Deus para nós e precisamos aprender a sonhar os sonhos de Deus. Precisamos amar o nosso esposo, respeitá-lo, porque a palavra de Deus nos ensina assim. É sonho de Deus para nós. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. É sonho de Deus para cada um de nós. Temos sonhado os sonhos de Deus? Precisamos sonhar os sonhos de Deus, igreja. A palavra de Deus diz que Deus era com José. E nós declaramos que Deus é conosco. Deus é comigo. Deus é com vocês. Sendo assim, precisamos sonhar os sonhos de Deus. A palavra de Deus diz que Ele te fez a imagem e semelhança. Diz que você vale mais do que o mundo inteiro. É menina dos olhos de Deus. Sonhos de Deus, nós irmos ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos aprender a sonhar os sonhos de Deus. Porque Deus era com José. José aprendeu a sonhar os sonhos de Deus. Mas há uma segunda verdade para o meu e para o seu coração em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem falado contigo. Deus tem usado nosso pastor. Deus tem usado os homens de Deus. Deus tem usado a palavra que está nas suas mãos todos os dias, que você lê todos os dias. Deus tem falado com você e tem dito coisas lindas ao seu coração continuamente. E foi assim na vida de José. Segunda verdade, porque Deus era com José. Ele não desacreditou nos sonhos de Deus. Amados, prestem atenção, você e eu conhecemos um pouquinho dessa história. A palavra de Deus diz que ele teve um sonho. Ele contemplou algo que vinha do coração de Deus para a sua própria vida, assim como Deus fala conosco continuamente. E começou a vir impedimentos e impedimentos grandes. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 8 novamente. Vamos juntos? Do capítulo 37. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ele teve que enfrentar ódio de próprios irmãos, dificuldades, situações adversas, que poderia levá-lo a desacreditar nos sonhos de Deus. Olhe comigo o versículo 11, todos juntos. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Agora, ciúmes entra no coração daqueles irmãos. Algo que poderia ter feito esse irmão nosso a desacreditar nos sonhos de Deus. Versículo 18, 19 e 20. Vamos juntos novamente? De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então disse um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Vem lá o tal sonhador. Vem lá o tal sonhador. Vamos embora matá-lo.
Quantas vezes comigo e com você ocorrem essas coisas? Quantas vezes dificuldades vêm para nos fazer desacreditar naquilo que Deus planejou, daquilo que Deus sonhou? A palavra de Deus diz para nós que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. É sonho de Deus. E quantas vezes dificuldades nos fazem desacreditar nesses sonhos? Amados, olhe lá, o pastor sonha com um projeto enorme. O que vai acontecer? Olha lá o tal sonhador. A igreja, os presbíteros, os homens de Deus têm sonhado em abrir, em crescer. Olha lá o tal sonhador. Quantas vezes vem situações para minar aquilo que Deus sonhou para nós. Contudo, José nos ensina que é preciso continuar acreditando nos sonhos de Deus. Amados, em nome de Jesus, você creu no Senhor Jesus Cristo. Você é dele. Deus o escolheu desde a fundação do mundo. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida e não desacredite, independente dos levantes que possam vir. No nome de Jesus, peça ao Espírito Santo de Deus a condição de continuar crendo. Olhe comigo mais uma vez, versículo 22. Vamos juntos? Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Amados, agora um irmão, ou Rúben, o mais velho, chega e diz: olha, não vamos matar o garoto, não. Vamos não. A responsabilidade ia cair sobre ele. Jogue ele no poço. Agora ele vai para o fundo do poço. No fundo do poço. Talvez há alguém aqui nessa noite que se encontre em uma situação parecida. Fundo do poço, sem esperança nenhuma. Foi jogado lá dentro, no deserto. Poço no deserto. Amados, em nome de Jesus, se você creu em Cristo, se Ele está no controle da sua vida, se você crê na soberania dEle, de que Ele é o único Deus verdadeiro, ainda que esteja no fundo do poço, creia, no nome de Jesus. Não desacredite nos sonhos de Deus. O Espírito Santo de Deus nos chama nessa noite a não desacreditar nos sonhos do Senhor. Foram muitos levantes na vida desse irmão nosso. Gostaria que fosse comigo. Gênesis 39. Nome de Jesus, versículos 7 ao 9. Vamos juntos, amados, em uma só voz. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu que há em casa, pois tudo o que tem ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Amados, olha que maravilha. Esse irmão nosso, Deus era com ele. E isso fez toda a diferença. Do início ao fim da sua história, isso fez toda a diferença. Ele aprendeu a sonhar sonhos de Deus desde o início da sua vida. E aí as lutas vêm. É ciúme de um lado, é conspiração do outro, é deserto. Amados, é fundo do poço. Agora ele é vendido e aparece para ele uma oportunidade. A oportunidade de cair em tentação, de entristecer o coração de Deus. Havia sido vendido para Potifar e Deus era com ele. Deus começou a abençoar aquela casa. E de repente aparece uma mulher, a esposa de Potifar. Prática da época, ele poderia dizer: olha, todo mundo faz, mas ele não era todo mundo. Ele fazia parte do povo escolhido de Deus. E é parte desse povo que eu e você somos. Podia ter pensado: agora eu vou me safar, né? Porque a patroa olhou para mim, mas não foi esse o pensamento desse irmão nosso. Ele diz: olha, como eu cometeria tamanha maldade contra o meu Deus. Contra meu Deus. Deus era com ele, amados.
Por isso esse irmão nosso não desacreditou nos sonhos de Deus. Nos sonhos de Deus. Vieram calúnia, defamação, e esse irmão continuou passando por provas. Prisão. Vamos o versículo 20 mais uma vez juntos? Diz assim, capítulo 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os encarcerados, ali ficou ele na prisão. Vamos embora o capítulo 40, do 3 ao 8, vamos juntos? E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor: por que tendes hoje tristeza o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Amados, presta atenção nisso aqui para a glória do nome de Deus. Tudo para desacreditar. Talvez eu e você, no lugar de José, preso, depois de termos sido acusados, olharíamos para aquele copeiro, olharíamos para aquele padeiro e falaríamos assim: ó, bobagem, esquecem isso. Um dia eu também sonhei, e olha onde eu vim parar. Um dia eu até pensei, e olha a minha situação. Mas Deus era com José. E porque Deus era com José, ele não desacreditou nos sonhos de Deus. Porque Deus é conosco, amados. Nós não podemos desacreditar em sua palavra. Em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, esteja em que situação estiver, não sei qual é a circunstância da sua vida no momento, mas em nome de Jesus, olhe para o autor e consumador da fé, para o Cristo vivo, ressurreto, nosso Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e no nome de Jesus. Se alguém ao teu lado precisar, diga: ó, eu creio no Deus que fala, porque a palavra dele está nas nossas mãos. Vamos lê-la, vamos ouvir o que Deus tem para nós. Amados, em nome de Jesus, porque foi isso que esse irmão nosso fez. Aqueles dois irmãos estavam turbados, preocupados. E José se posicionou. Empatia. Não antipatia, né? Mas empatia. Sentiu o que o outro sente. E falou: conta-me o sonho. Porque Deus é Deus. E continua sendo Deus. Então, em nome de Jesus, porque Deus era com José, ele sonhou os sonhos de Deus. Amém, igreja? É assim conosco. Porque Deus era com José, ele não desacreditou nos sonhos de Deus. Foi esquecido, a gente encontra esta realidade em Gênesis 40, 23, e diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Passou por tudo isso, mas não desacreditou nos sonhos de Deus. Terceira e última verdade para o meu e para o seu coração. Porque Deus era com José, ele contemplou a fidelidade do nosso Deus e percebeu, pôde tomar conhecimento de que tudo aquilo que ele enfrentou foi para a glória do nome de Deus. Tudo aquilo que ele passou foi para a sua maturidade espiritual e para aquilo que Deus havia sonhado desde o início se cumprisse na vida desse irmão nosso. Então, amados, glorifique a Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus, em toda e qualquer situação. Gostaria que abrisse comigo em Gênesis capítulo 41. Vamos ler comigo o versículo 1, passado
2 anos completos. Faraó teve um sonho, parecia-lhe. Agora o ímpio tem um sonho, algo ele contempla. Versículo 14 ao 16, vamos ver? Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entendeu, amados. Deus estava no controle desde o início, preparando para uma grande obra. Deus era com ele. E essa verdade fez toda a diferença na vida desse irmão. Agora ele tem a oportunidade de chegar diante de um homem poderoso e dizer: olha, não está isso em mim não. Lá, né, na sua juventude, ele quer contar, né, pastor? Para os seus irmãos causar. Agora não. Não está em cima, não. É Deus. É Deus. Deus fala. Deus pode agir. Deus pode dar a resposta favorável. Gênesis 42, do 6 ao 9. Vamos juntos? 42, do 6 ao 9. Diz assim: agora José é posto como governador. Agora José está governando um povo. E acontece algo extraordinário. Gênesis 42, do 6 ao 9. Vamos juntos mais uma vez. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhe falou asperamente, e lhe perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos. Até aí. Então se lembrou José dos sonhos, daquele primeiro sonho. Aquilo que Deus havia falado com ele há anos atrás. Os irmãos não o conheceram, mas José o reconhece. Ele contempla Deus realizando, Deus cumprindo, Deus fazendo o que ele queria fazer, porque Deus faz tudo como lhe apraz. Quando Deus abre, ninguém pode fechar. Se Deus abrir, quem fechará? E se Deus fechar, quem vai abrir? Deus é Deus, amados. José pôde ver a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, e percebeu tudo o que havia passado servia para a glória do nosso Deus. Gênesis capítulo 50, 19 ao 21. Vamos dar uma olhada que esse irmão nosso coloca, o que ele fala. Gênesis 50, do 19 ao 21. Diz assim: vós, 19 ao 21. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Aleluia, Jesus. Amados, é isso que Deus faz. Deus cumpre os seus propósitos. Deus é fiel e a palavra dele nos diz que a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Deus é comigo, Deus é com você. Tudo o que ele faz é perfeito. Deus é conosco, então sonhe os sonhos de Deus. Você vai saber quais os sonhos de Deus se ler a palavra, ter prazer na palavra, meditar nela dia e noite. Não desacredite nos sonhos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, e creia na fidelidade e na soberania do Senhor. A sua história é um trabalhar de Deus. Deus há de cumprir tudo aquilo que Ele sonhou para mim e para você,
em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Coloque-se diante do Senhor. Coloque a sua vida, coloque o seu sonho, coloque os seus medos, os seus anelos. Deus te conhece, Deus nos conhece. Que Deus tem falado contigo há um tempo, talvez há anos, talvez há poucos dias. Deus tem falado com você, isso é um fato. Se somos servos, a palavra dele está nas nossas mãos, nós temos lido e ele tem nos ensinado. Fale com Deus, Pai, capacita-me a não desacreditar. Tu me conhece, o Senhor nos conhece. Em nome de Jesus, não me deixe desacreditar. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque Tu és Deus. O Senhor, ó Pai, é o Messias, ungido. Cristo, o Senhor é aquele que se fez homem, que deixou a sua forma original, que veio, ó Deus, a este mundo por mim e por esta igreja. O Senhor morreu em nosso lugar. Cristo, o Senhor não permaneceu morto. O Senhor ressuscitou. O Senhor foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo, Consolador, aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Deus, e o Senhor colocou a Tua palavra em nossas mãos. E o Senhor tem nos capacitado, Deus, a sonhar os sonhos do Senhor para nós. Jesus Cristo, o Senhor tem falado conosco. Por isso, em nome de Jesus, não permita, Pai, que venhamos desacreditar nos Teus sonhos. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a olhar para o Senhor. Deus, não nos deixe tirar os olhos do Senhor. Cristo, em nome de Jesus, independente dos levantes, se há conspiração, se há aqueles que se levantam e diz, olhe lá o tal sonhador, se há alguém aqui que se encontra neste momento no fundo do poço, sentindo-se no deserto, sentindo-se esquecido, Pai querido, em nome de Jesus, toque-os nesta hora. Cristo, em nome de Jesus, para o Senhor não há limite, ó Deus, de tempo, de espaço, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Passei por entre essa igreja, Pai, por entre esses bancos, e toque cada filho seu. Em nome de Jesus, não nos deixe desacreditar nos sonhos do Senhor. Deus, faça-nos contemplar dia após dia a fidelidade do Senhor, porque o Senhor é o Deus que permanece fiel. Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus, capacita-nos a entender o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, é o que nós suplicamos. E que assim como José, ó Deus, que possamos abraçar os nossos em todo tempo e em todos os momentos. É o que nós pedimos. Deus abençoe esta igreja. Em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém, Jesus. Mais uma vez agradeço a oportunidade, viu, reverendo? Em nome de Jesus.